Olá, tudo bem? Eu sou Clarissa De Franco, você está em Órbita dos Sonhos e hoje nós vamos tratar de um sonho aqui, de um sonhador do gênero masculino que me enviou esse sonho já tem algum tempo, alguns meses, quase um ano. Ele não chegou a preencher o questionário com todos os sentimentos, com tudo que o sonho remetia, mas ele trouxe aí uma série de relatos, né, na descrição do sonho, que na verdade ele descreveu como vários sonhos com a mesma temática. Ele descreveu 4 sonhos aí. Então vamos lá, ele falou que não tem uma ordem certa, mas que esses sonhos aconteceram. E ele conta o seguinte: em um dos sonhos, eu ia até a varanda de minha casa e ficava ao lado da minha avó. Eu acho, observávamos o terreno aberto que tem na frente da nossa casa e quase perto da calçada, onde geralmente pessoas colocam carros estacionados. Havia um tigre branco, de listras pretas, como um siberiano branco, só que suas proporções eram bem maiores que a de um tigre siberiano normal. Mesmo esse sendo bem grande, esse tigre superava e muito o tigre siberiano da vida real. Estava mais para um dente de sabre pré-histórico do que um tigre siberiano. Algo realmente fantástico. Sentado, ele já era enorme, ultrapassando a altura dos carros. Ao seu redor havia alguns filhotes, igualmente avantajados em comparação com filhotes de tigres normais. O tigre mãe, ou pai, apesar dos filhotes brincarem ao seu redor, parecia bem sereno, no controle da situação, confiante e poderoso. Sem precisar se mostrar, apenas sua presença transmitia imponência, sabedoria e vigor. Não me lembro se eu ou minha avó fizemos qualquer comentário ou se ficamos apenas observando. No segundo sonho, lembrando que eu não sei se essa foi a ordem, né, dos sonhos, eu estava sentado num banco de uma pequena praça e o cenário novamente é perto da minha casa. Perdi aqui. O cenário novamente é perto da minha casa. Vamos lá? Tá aqui. Eu estava sentado num banco de uma pequena praça, né? E dessa vez era na rua de trás da minha casa. Parecia tudo vazio, ninguém na rua que eu me lembre. Agora, relatando esse sonho, tenho a sensação de que havia uma certa cerração, uma neblina limitando os horizontes do cenário. Tudo parecia calmo, mas havia uma jaula, de repente, uma jaula aberta e um tigre branco. Não tão grande quanto o que eu relatei no sonho anterior, mas igualmente poderoso, imponente e sereno, caminhava livre, passou por mim bem pertinho, ou parou perto de mim, não me lembro ao certo. Mas eu não senti medo, fiquei atento, claro, mas eu não sentia que ele iria me atacar. Ele novamente passava uma sensação de poder, confiança natural, como quem sabe da própria capacidade não precisa ficar mostrando se é feroz ou não. Ele não parecia agressivo, mas sim poderoso, sábio e sereno. No terceiro sonho, já foi um pouco mais tenso. Esse tigre aparecia do lado de fora de uma casa na qual eu estava. Eu o vi pela janela e depois ele entrou em casa em algum momento e me deparei com ele em um ligeiramente estreito corredor. Ele caminhava sempre calmo, mas parecia direcionar mais atenção a mim dessa vez. Intensa, mas não de ataque. Apenas um olhar intenso. Eu fiquei meio apreensivo, mas novamente ele não tinha nenhuma intenção de atacar. No quarto sonho, e esse foi bem mais recente, eu sonhei que eu estava no banheiro dando um banho em um filhote felino. Devo dizer que nesse momento a minha casa tem alguns filhotes de gato de no máximo 2 meses de idade. Mas no sonho não era nenhum desses filhotes, ele era diferente, era novamente alvo, parecia ter as tais listras de tigre ainda se formando. Era como um filhote de tigre siberiano branco, só que dessa vez bem pequenininho, do tamanho de um gatinho. Eu lavava na água da torneira, ensaboava, até que de repente ele pareceu morrer. Simplesmente do nada, tentei mexer nele para ver se ele acordava, mas parecia estar mesmo morto. Aí, apreensivo, coloquei ele numa sacola de plástico branca. Tentei meio que esconder, sei lá, fiquei meio apreensivo que meus pais ou meu pai visse que o bichinho morre sob meus cuidados. Mas aí, enquanto eu conversava com meu pai e tentava manter o saco com o filhote fora de vista, o tigre voltou e acordou. Voltou à vida dentro do saco. Tão de repente quanto ele havia morrido. E assim foi o fim do mais recente sonho que tive com o suposto tigre siberiano branco. Bom, a imagem recorrente aí, né, de um tigre branco, e em vários sonhos, e a gente repara que tem uma outra imagem recorrente, que é a casa, né? Primeiro ele está lá na casa
né, com a avó, observando. Aí, depois ele está num banco da praça, também na rua de trás da casa. Depois o terceiro já é um corredor ali, ele está olhando perto da casa, né? E o último, ele já está dentro da casa, dando banho, né? Então, a imagem do tigre é recorrente, a imagem da casa também é recorrente. Então, vamos começar pela que a gente conhece, né? A casa, né? Que a casa fala da nossa morada. A gente já falou aqui várias vezes da casa, né? Então, a gente tem uma relação aí com a casa física, e especialmente quando a gente traz essa casa de vó, casa de infância, né? Remete a esses processos nossos, assim, que nos estruturaram, né? Estruturaram a nossa base, a base da nossa infância, a base da nossa... da nossa condição, das nossas relações, né? Então a casa, ela tem a ver com a nossa estrutura psíquica, né? Como a gente se construiu, com as nossas memórias, com aquilo que estruturou a nossa história, né? E especialmente essa avó aí presente, em pelo menos 2 dos sonhos, né? Tem a avó e tem o pai também presente, né? Essa avó, ela traz esse arquétipo mesmo, tanto da velha sábia, né, aquela que aconselha, aquela que traz uma intuição para dentro da gente mesmo, uma voz, né, interior de sabedoria, de conselho, como remete aí um feminino grande maternal, né, porque a avó é uma grande mãe também, né, então essa maternagem. Então tem de um lado essa figura da avó, de um lado a figura do pai, que aparece fortemente no último sonho, né, que está ali junto, e ele tenta esconder do pai que o tigre morreu. Ele coloca no saco e tenta esconder do pai. Ele fica com vergonha de que o pai, ou com medo, né, de que o pai pudesse reconhecer que ele não foi um bom cuidador. Então percebem que a relação com o tigre aí envolve uma relação de cuidado, de cuidadores, de figuras maternas e paternas, né? Porque essas figuras aparecem e depois no final ele está com filhotes de tigre. Então tem essa relação de cuidado, de maternidade, do quanto ele se vê nessa posição de ser cuidado e de cuidar, né? E aí é interessante a gente pensar na figura, vamos pensar na figura do tigre, né? Que é o personagem principal, né? Na cultura chinesa, a gente tem 4 animais que são considerados assim símbolos importantes da cultura, né? Um é o dragão, né? Cada um tem uma cor e cada um representa um ponto cardial, um tipo de experiência, vivência, um aspecto da cultura, né, chinesa. E é muito interessante, porque quando aparece esse tigre, né, ele reforça muito que ele não é um tigre comum, né? Então, eu vou até trazer aqui os 4 animais para a gente pensar, que são chamados 4 animais celestiais. Então, olha, a gente tem uma tradição, né, na China, e que trabalha com as cores também, que é o dragão azul do leste, o pássaro vermelho do sul, o tigre branco do oeste e a tartaruga negra do norte. Cada um vai cuidar de um pedaço da cultura, além de trazer, de remeter aí a uma situação como que se diz, né, de estação do ano, que remete também a uma característica. Então o tigre branco do oeste, ele está associado ao outono, né? E o oeste é onde o sol se põe. A gente tem que pensar nessas 2 imagens, né? Outono e onde o sol se põe. O outono é aquela estação que a gente sai do verão, né, que tem aquela intensidade, e o outono ele é considerado uma estação de fechamento, né, para iniciar o inverno. Então ele é um preparo, ele é uma reserva de energia para chegar no inverno, e aí sim a gente tem que se hibernar dentro das casas, dentro dos ambientes fechados, tem que se cuidar. Mas é no outono que a gente vai fazendo como se fosse o ocaso mesmo, né? Ele fecha essa qualidade do super verão, de aproveitamento da vida, da juventude, da alegria, de todas essas emoções intensas. Ele seria uma fase da vida de quando a gente vai fechando processos para enfrentar a fase mais dura, ou seja, é uma reserva de energia, é um processo de silêncio, né? Porque ali silencia aquela energia toda
do verão, né? E se prepara para a fase mais dura do inverno. E aí, junto com isso, o oeste, que é essa imagem de onde o sol se põe, né? O ocaso, o poente do sol, que é também essa perspectiva, né? De que algo que nasce e algo que finaliza, algo que morre, algo que silencia, que anoitece, né? É quase um anoitecimento, né? O oeste e essa imagem, né, do outono, eles são essa coisa, tá chegando na noite, né? Se a gente puder trazer aí uma imagem de dia, noite, né? Então tá chegando na noite. E é muito interessante o que é chegar na noite. Chegar na noite é você acessar a sombra, acessar aspectos mais sombrios, né? Esses aspectos que ficam ali adormecidos, que muitas vezes a gente não reconhece. O ocaso é uma transição. Então o tigre aí está representando essa transição, essa possibilidade de acesso. Que a gente sai de um estágio, né, egóico de consciência, que seria o verão, né? E vai caminhando para o reconhecimento de uma sombra, né? A gente sai esse movimento de persona e sombra, né? Daquilo que é mais exteriorizado para aquilo que é mais profundo e mais inconsciente. Então é uma passagem. E o tigre branco aparece no sonho dele, ou nos sonhos, né? Porque foi mais de um, o tempo inteiro como uma figura muito calma, muito sábia, sabia o que estava fazendo. Num deles tinha uma jaula, mas ele não estava preso, ele estava livre. Né? E o tigre ele emana essa questão mesmo, né, de sabedoria, né? Ele emana essa questão de ser um senhorio do espaço, né, do lugar onde ele está. E a figura do branco, né, a imagem do branco. O branco é aquela cor que reúne todas as cores, né? É uma cor que simboliza a paz mundialmente, simboliza a saúde, as pessoas da saúde usam a cor branco, jalecos, né? Então, simboliza uma série de elementos de cura e de espiritualidade também, de acesso a uma espiritualidade mais evoluída, né? Essa sabedoria maior, essa sabedoria que paira, né? Como se fosse algo celestial, né? Então, a cor branca, ela traz esse aspecto celestial. Então, o potencial desse sonho tem um encontro aí com esse estado de espírito que de elevação da alma, elevação do espírito, né? E trazer essa parte, o branco também traz uma pureza, né? Ao mesmo tempo que é a reunião de tudo, quer dizer, esse grande encontro, ele traz um aspecto de pureza, que é aquilo que dali pode nascer tudo também. Então é um grande potencial, né? Um grande encontro e ao mesmo tempo um potencial de produzir tudo, né? Essa pureza é como se fosse uma essência, né? Uma essência daquilo que é pleno, uma essência daquilo que é sábio, daquilo que é bom, daquilo que é verdadeiro, esses valores mais elevados. Acho importante pensar, né, que todo esse tempo o tigre foi se aproximando cada vez mais, né? E aí tem um relato um caminho, né, da infância até ele se tornar o cuidador, porque eu falo de infância porque ele não fala que ele era um menino no começo, mas eu falo de infância porque essa coisa de vó remete um pouco à infância, né? A vó, ela é uma figura que está muito presente na nossa infância, né? Enfim, ela é mais presente na nossa infância muitas vezes, ou quando ela é presente na nossa vida adulta é de uma outra maneira, a gente às vezes cuidando dela, ela é mais frágil, mas essa figura de vó que a gente vai na casa, isso tem a ver com um aspecto mais da infância, né? E aí os sonhos vão acompanhando, ele tendo uma observação, o tigre vai chegando cada vez mais perto, no terceiro sonho ele se sente tenso, mas o tigre ainda assim não está atacando, ele está mirando, está olhando para ele. Esse tigre, ele está buscando algo, né? Ele está buscando que o sonhador reconheça algo em si. É um processo de individuação ligado a essa figura, né? Até que no final tem a questão da maternagem e do renascimento, né? Porque o tigre morre e renasce. E quanto ele se vê ali frágil nessa maternagem, quanto ele não se sente capaz de cuidar. Então,
também envolve aí uma perspectiva de como ele tem se reconhecido no autocuidado, na cura e nesse ocaso da alma, ou seja, de se voltar para dentro, silenciar seus processos, né, ser sábio, desenvolver essa sabedoria, e no quanto ele está disponível e pronto e maduro para assumir uma função paterna, né, ou materna, né, uma função de maternagem, de cuidado, né? E eu acho que esse tigre vem mostrando para ele esses desafios. Bom, é isso, a gente não fez os detalhes, eu estou experimentando agora fazer tudo em um vídeo só, né? Como vocês viram, aí perde alguns detalhes, mas eu espero que o todo tenha saído aí legal para vocês. Um beijo e quem quiser me escreve, me manda sonhos no e-mail clarissadefranco@hotmail.com. Até mais, tchau!